Olá pessoal, vamos então à nossa segunda aula de contabilidade avançada, ok? Vamos iniciar essa aula então falando um pouco sobre as leis 6.404, né, de 76, artigos 175 a 202, somente para explicar alguns detalhes, né, da nossa primeira aula, perfeito? Então, no artigo 183, ele diz lá que o investimento de capital em outras sociedades, ressalvado o disposto nos artigos 248 e 250 pelo custo. Ou seja, ele fala sobre o investimento MEP no artigo 183, né? Investimento de capital em outras sociedades. Então, quando é MEP? Quando tem influência significativa, ou seja, quando eu tenho influência sobre as decisões, não é, que são tomadas lá naquela empresa, ou seja, pode ser o valor que for da sociedade. Se eu tiver influência significativa lá na escolha dos diretores, nas votações, nas decisões, ela faz parte, eu tenho que considerar aquilo como MEP, ok? Se eu tenho influência, é MEP diretamente. É isso que a lei diz, independentemente da participação, né, do tamanho da sua participação na sociedade, ok? Também ela considera a MEP as empresas que são controladas ou coligadas, ok? Então todas as empresas que fazem parte do meu controle, que estão sobre o meu controle, né, o controle das minhas, né, da minha sociedade, da minha empresa, não é? E aquelas que são coligadas também, né? Toda empresa que é coligada, ela também é considerada MEP, ok? Então, perante a lei, de acordo com esse artigo 183, todos os investimentos de capital em outras sociedades que tenha influência significativa, ou seja, uma controlada ou coligada, é MEP, ok? Faz parte do meu patrimônio, perfeito? Então, o Código Civil, ele estabelece o quê? 50% das ações mais uma, né, das ações ordinárias. Ou seja, o código, quando a gente fala de direito comercial, quando a gente fala de contabilidade, nós sabemos que nós podemos emitir até 50% das ações preferenciais. 50% são obrigatoriamente ordinárias, ok? Então, se eu possuo 50% de uma empresa mais uma ação ordinária, isso quer dizer que eu controlo essa empresa também. Então, o Código Civil estabelece que controle, não é? Quando você chama de MEP lá, o que é uma empresa controlada? O Código Civil explica. É se você tiver 50% mais uma ação. Isso faz com que a empresa seja uma empresa controlada por você, ok? Obrigatória a emissão de no mínimo 50% das ações ordinárias, podendo-se emitir mais que 50%, ou seja, obrigatório 50%, e o restante eu posso emitir em ações preferenciais para negociar na bolsa, ok? Seja aberta ou fechada a sociedade, a SA. Somente SAs é que emitem ações, ok, gente? Então, você pode negociar essas ações ou você pode emitir mais que 50% em ações ordinárias, ok? Você pode ter o quanto você quiser em ações ordinárias, pode emitir mais. A emissão da ação preferencial, ela não é obrigatória, somente a emissão de 50% das ações ordinárias, ou todas, se você quiser, ok? A Lei 6.404, de 75 ou 76, né? Perdão, vamos corrigir aqui. 76. Ela estabelece, vamos buscar as condições qualitativas, né? Ou seja, quem dá as cartas é a essência sobre o valor, ok? É o indicativo, né? O caráter de identificação de fraude, isso é utilizado assim. Às vezes eu tenho apenas 1% de uma empresa, mas eu tenho influência significativa. Se eu tenho influência significativa, eu tenho que considerar que, na verdade, essa empresa, ela está sobre a minha
o meu controle, ok? Se ela está sob o meu controle, eu tenho que registrá-la como MEP, ok? Investimento, né, MEP, perfeito? Somente para entendimento do que é MEP, para ficar bastante claro, tá? Então, assim, não vamos nos preocupar com o que quer dizer, somente tudo o que contorna o MEP. O MEP é se você tem influência, se é controlada ou coligada, a quantidade de ações que você possui e o tipo de influência que você tem sobre aquela empresa, ok? Então, vamos explicar o que é uma empresa controlada. A preponderância nas deliberações sociais, né? Direito de admitir a maioria dos administradores. Se você faz isso, então a empresa é MEP. E o que é uma empresa coligada? Influência também significativa e pressupõe a detenção de 20% ou mais das ações ordinárias. Então, aqui nas controladas, ela só fala da preponderância das deliberações sociais. Você não necessariamente precisa ter um percentual. Somente se você já tem esse direito de admitir a maioria dos administradores, essa empresa já é MEP por si só. Essas coligadas, essa influência significativa, também pressupõe a detenção de 21% ou mais das ações ordinárias, ok? Então vamos lá, vamos admitir um exemplo. Se uma empresa emite 50% ordinárias e 50% preferenciais, pressupõe-se que uma outra empresa detiver 60% desta primeira, então já será MEP, né? Por quê? Porque 10% das ações ordinárias representam 20% do total das ordinárias emitidas, perfeito? Então, se vocês têm 10% das ações ordinárias, mas você possui os outros 50% das preferenciais, você já possui 20% das ordinárias e, portanto, você já é MEP, já pode ser considerado MEP, tá? Isso perante a lei faz uma grande diferença, como nós vimos lá na divisão, né, no pagamento dos dividendos e outras coisas mais que veremos mais adiante, ok? Pode-se passar o controle por contrato entre acionista, assim o detentor de apenas 1% pode controlar, é o que nós falamos lá de controladas. Às vezes você tem um contrato, né, que mesmo tendo um percentual baixo de valor de ação daquela empresa, é você que controla aquela empresa. Então, se existir isso também, a empresa será MEP, ok? Agora, o investimento ao custo, né, no poder de 1/3 das ações, o investimento é ao custo, ou seja, mesmo que você possua apenas, já possua, né, 1/3 das ações de uma empresa, isso não quer dizer que ela é MEP, não é? Ela pode ser ao custo, porque você não possui 20%, né? Ela não é uma coligada, você não possui 20% das ações ordinárias daquela empresa, né? Esse 1/3 das ações que você possui, elas podem ser ações preferenciais. Isso não faz com que a empresa seja uma empresa controlada por você diretamente, ok? Vamos então a mais um exemplo para ficar ainda mais claro, não é? E assim nós possamos finalizar essa primeira parte e daí por diante partir para os nossos exercícios, ok? Então vamos lá, esse exemplo, apenas para ficar mais aderente o conhecimento aqui, ok? Então vamos lá, item 1, a empresa A integraliza capital no valor de 10 mil. Então aqui eu vou ter 3 empresas, ó. No primeiro quadro aqui, empresa A, no segundo quadro, empresa B e no terceiro, empresa C, ok? Então, nesse primeiro exemplo aqui, o que ele diz? Que a empresa A integraliza capital no valor de 10 mil. Muito bem. Então, eu vou lá na empresa A, integralizo o capital de 10 mil, dou um crédito em capital e dou um débito em caixa no valor de 10 mil. Perfeito? A empresa B subscreve capital referente a 8 mil ações a valor de R$1 no valor de 8 mil, ok? Cada ação vale R$1, 8 mil. Ela apenas subscreveu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá capital a integralizar 8 mil, item 2, ok?
eu ainda não integralizei isso aqui, a empresa ainda não começou, então eu não tenho nada ainda, eu só tenho a intenção, né, dentro de um contrato social, de integralizar 8.000, ok? Então eu só vou integralizar algo, por enquanto era uma conta devedora dentro do PL, ok? 8.000 está lá negativo, né? Não começou a empresa ainda, ok? Esse fato contábil não muda nada. Então eu subscrevo um capital de 2.000, mas ele somente quando eu integralizar é que eu vou fazer ajustes no caixa e no PL. A empresa C subscreve capital referente a 5.000 ações, também no valor de 5.000, portanto, ok? Então, também lá na empresa C, eu vou colocar no PL, capital a integralizar, eu também colocarei, então, capital a integralizar no valor de 5.000. Eu ainda não integralizei, ok? Ele está lá ainda, né, como devedor. Só tenho a intenção de integralizar, ainda não começamos a empresa. Muito bem, o item 4, a empresa B vende todas as ações pelo valor de face à vista, 8.000. Ok, então nós vamos lá na empresa B, nós vamos integralizar agora sim, porque nós vendemos todas as ações, ok? Então eu estou integralizando 8.000, item 4 aqui, ok? Estou dando lá então um débito, né, naquela conta, um crédito no caixa aqui, ó, no capital integralizado, e vou dou um crédito aqui, né, no capital integralizado, e dou um débito lá no caixa, ok? Não tem aqui no capital integralizado nenhum tipo de lançamento, né? Apenas estou zerando aqui porque esse valor veio para a empresa, perfeito? Então ele saiu, integralizei o capital, crédito, débito em caixa, não é? Aí tem 4, então o meu caixa agora é positivo em 8.000, perfeito? Muito bem. A empresa, no item 5, a empresa C vende todas as suas ações à vista por 6.000. Olha que interessante. Então, o capital lá dessa empresa era 5.000. Só que quando eu integralizei 5.000 mais 1.000 de ágio, porque eu vendi por 6.000, ok? Então eu tenho aqui crédito em 5.000, capital integralizado, e tenho também um crédito de ágio de 1.000. Com isso eu levo lá para a conta caixa 6.000, ok? Eu tenho aqui 2 créditos e um débito para a conta caixa lá de 6.000, valor total. E eu fico com esse ágio dentro do meu PL, perfeito? Muito bem. Vamos então ao item 6. A empresa A adquire diretamente da empresa B 2% de suas ações. Então a empresa A, ela vai adquirir, não é, da empresa B investimento ao custo. 2% nós vimos que é investimento ao custo, não é MEP, ok? 2% lá do valor da empresa, que era de 8.000, eu comprei 2% das ações dessa empresa no mercado. Então eu coloco lá investimento ao custo. O que difere MEP ao custo é a questão do MEP ser uma controlada ou uma coligada, ok? Conforme nós já falamos bastante aí. Nesse caso não, eu não tenho nenhum tipo de influência, não é um investimento MEP. Ele é um investimento ao custo, 2%, 160. Esse dinheiro saiu do meu caixa, não é? Se eu já tinha lá 10.000, eu vou reduzir para 9.840 no item 6 aqui, ó, na conta caixa, ficando lá com um caixa menor, mas com um débito no investimento ao custo de 160 sobre aquela empresa B, ok? Perfeito. Então vamos lá. A empresa A adquire 60% do capital social da empresa C diretamente dela. Então, quando nós falamos que você adquire 60% do capital social de uma empresa, nós automaticamente falamos que é MEP, não é? Porque você adquiriu 10% das ações ordinárias. E esses 10% de ações ordinárias representa 20% das ações ordinárias existentes, ok?
Muito bem, então vamos fazer o lançamento 7 lá na empresa A. Se a empresa C valia, ela foi vendida lá, ela vendeu por 6 mil, o que acontece, não é? Quanto que é 60% de 6 mil? 3.600, ok? Então aqui, ó, no caixa, aqui no ativo, no investimento MEP da empresa C, eu vou registrar os 3.600, ok? Porque o ágio ficou lá na empresa C, eu não vou trazer para cá. Eu paguei, né, diretamente. Se eu paguei diretamente, ela vale 3.600 aqui, ok? Muito bem. Feito isso, eu registrei o meu MEP de 3.600, né? E vou abater esse dinheiro do meu caixa. Eu investi o dinheiro que eu tinha no caixa no investimento MEP lá C, ok? Reduzindo então meu saldo para 6.240 no item 7. Perfeito. Então até aqui tudo bem, é somente fazendo lançamentos de todas as empresas de forma individual. A empresa B adquire estoques à vista no valor de 8 mil. Aí eu vou lá na empresa B, no balanço dela, então eu vou adquirir estoques aqui na empresa B no valor de 8 mil, ok? Então eu vou tirar o dinheiro do caixa, né? Vou deixar lá, vou dar um crédito em caixa, zerando minha conta, e um débito em estoque, aí elevando os estoques que estavam 0 a 8 mil, perfeito? Bem, a empresa B vende todo o estoque a receber no próximo mês por 10 mil. Então a mesma empresa, ela vai lá no DRE, registra uma receita bruta de vendas de 10 mil, perfeito? Com isso é um débito a receber no valor de 10 mil. Se fosse à vista, ia para o caixa, tá? Não é à vista, isso aqui é a receber, não é? Eu vou receber futuramente. Muito bem, então fica registrado lá um contas a receber de 10 mil, perfeito? No item 9. O que acontece? Se eu vendi o meu estoque todo, então o meu estoque era justamente 8 mil. Se eu vendi 100% do meu estoque por 10 mil, eu vou ter então um custo, né, sobre mercadoria de 8 mil, porque 100% do meu estoque valia 8 mil. Então eu faço aqui um débito do CMV e faço um crédito lá em estoque, zerando o estoque também no item 9, perfeito? Então, dois lançamentos, receita bruta, contas a receber, CMV, estoque, ok? Lançamento dos dois lados, fazendo sempre o débito, crédito, perfeito? O item 10, a empresa C adquire estoque à vista por valor de 6 mil. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou adquirir um estoque, dar um débito em estoque de 6 mil e dar um crédito no caixa de 6 mil, zerando o caixa no item 10 e elevando os estoques para 6 mil, ok? Beleza. No item 11, a empresa C vende todo o estoque a receber no próximo mês por 8 mil, no item 11 aqui. Então, vamos lá na empresa C. Se ela vendeu todo o estoque por 8 mil, a receita bruta de vendas é 8 mil, no item 11, e um contas a receber de 8 mil lá no ativo, item 11. O CMV do meu estoque, 100%, era 6 mil o valor do estoque, não é? Então, eu tenho um custo de mercadoria vendida no total de 6 mil. E também dou, né, um crédito lá em estoque, zerando a conta, ficando também com 0 de estoque. Muito bem. Ok? Vamos ver o que pede então o item 12. A empresa B e C distribui como dividendos metade do lucro obtido, o restante para reservas de lucros. Então as duas distribuíram metade como dividendos e o restante foram para reservas, tá? As reservas legais e outras reservas que nós já falamos. Legal, então vamos lá, vamos fechar o balanço da empresa B. A primeira coisa que eu fecho é o DRE, não é? Demonstrativo de resultado do exercício. Eu tive uma receita bruta de 10 mil, um CMV de 8, sobrou um lucro líquido de 2 mil. Tá? Eu não citei mais nenhum evento nesse exercício, então o meu lucro líquido do exercício será igual ao meu lucro bruto aqui, porque eu não tenho, né, mais nenhum lançamento aqui nesse exercício, ok? É somente para aprendizado aqui, né? Então, mais simples possível para entender somente os movimentos que queremos aprender aqui. Então, muito bem.
Como é que eu fiquei lá no item C? Eu tinha, então, um capital integralizado, né? Eu tenho um PL de 8.000, não é? E tenho um lucro de 2.000. Só que ele está dizendo que eu ia manter uma reserva de 50% e os outros 50% eu iria pagar em dividendos. Pois muito bem. Então, o que eu fiz? Eu peguei o lucro, né, que nós sabemos que não pode ficar positivo, 50% eu dei um débito em reservas, não é? Ficando lá, então, eu dei um crédito, perdão, né, porque aqui no PL as contas são credoras. Eu dei um crédito de 2.000 e também dei um crédito em dividendos a pagar. Com isso, eu dou um débito na conta lucros, né, acumulados, zerando ela. Se eu zerei a conta, eu dei aqui 2 débitos, né, e 2 créditos. 2 débitos de 1.000 na conta lucro e um débito e um crédito para reservas e um crédito para dividendos a pagar, fechando o balanço da empresa B, ok? Vamos à empresa C, vamos fechar ela também. Eu tenho uma receita bruta de 8.000, um CMV de 6, um lucro bruto também de 2.000 e também, nesse caso, o lucro líquido do exercício será 2.000, pois nós não temos outros eventos aqui. Então, como é que fica o PL dessa empresa? Você tinha um capital a integralizar de 5.000, um ágio de 1.000, um lucro de 2.000, ok? Isso eleva o total do capital da empresa para 8.000. Então, antes de fazer qualquer coisa, como nós sabemos que 60% da empresa é MEP, da empresa A, a primeira coisa que nós vamos calcular é isso, esse 60%, né, que é igual a 4.800, né, da empresa, de todo o PL da empresa C, ok? Então, o patrimônio líquido, repetindo, era 5.000 de capital integralizado, 1.000 de ágio e os 2.000 que eu trouxe de lucro, ok? Se eu trouxe os 2.000 de lucro, o meu capital seria agora, então, 8.000. Mas eu não vou, né? O lucro, ele não vem direto para cá quando ele é positivo, ok? Porque essa conta aqui, ela é devedora quando ela é positiva. E aqui no capital, né, no PL, somente as contas credoras, né? Por isso que o lucro acumulado, ele tem que ser zerado. Para zerar ele, antes dos dividendos, e antes das reservas, eu vou calcular o PL, o MEP, ok? 60%, então, do total do novo PL agora, de 8.000, são 4.800. Vamos lá na empresa A para ver como que isso fica. Olha lá, no meu ativo, aqui na parte de baixo, investimento MEP em C, ele era 3.600, não é? Quando eu comprei lá, 60% de 6.000. Só que agora ele veio como 4.800, não é? Nós calculamos aqui, ó, na empresa C, 60% do MEP A é igual a 4.800, 60% de 8.000. Se são 4.800 agora, eu tenho um ganho aqui no DRE, um ganho MEP, né, de 1.200, ok? De 3.600 para 4.800. Então eu dou aqui um crédito e dou um débito lá em investimento C, elevando a conta para 4.800 e não mais 3.600, ok? Muito bem. Com isso, nós vamos fazer as reservas também na C e colocar e registrar na C, né, o que sobrou, né, dos 2.000 de lucro, né? O cálculo do MEP, ele é só para levar lá para a empresa A o valor do MEP, tá? Se teve receita no investimento ou não, crescimento ou redução do valor do investimento, tá? Mas agora sim, nós vamos pegar o lucro acumulado e zerar ele. Zerar como? Constituindo 50% em reservas, não é? Dando crédito aqui em reservas e dando crédito também lá em dividendo a pagar, dando os 2 débitos na conta lucro, zerando ela, perfeito? E com isso nós encerramos também aqui o balanço da empresa C. Vamos encerrar agora, então, o balanço da empresa A, ok? Então, no item 12, ele diz lá, ó, que metade do dividendo, não é?
foi distribuído, e a outra metade, qual é o que eu tenho a receber quando o investimento é ao custo? Quando o investimento é ao custo, eu vou lá no DRE e coloco que eu tive uma receita de dividendo, não é? Se eu tenho 2% do valor da empresa B e ela distribuiu dividendos de 1.000, eu faço jus, né? Eu tenho direito a 2% desses dividendos de 1.000 que ela vai distribuir. Se eu tenho isso, eu reconheço uma receita de 20, não é? 2% de 1.000 e também registro, né? Um débito lá de dividendos a receber de B de 20, tá? Os mesmos 2%, ok? Quando é MEP é diferente, não é? Então aqui eu registrei já o ganho de MEP que eu tinha, de 1.200, que eu tive lá na empresa C, elevei, né, o débito de investimento MEP na C aqui no meu ativo para 4.800 e também vou distribuir os mesmos 1.000 de dividendo que a empresa ia distribuir. Só que agora, se eu vou distribuir dividendo, eu tenho 60% dos 1.000, não é? E não 2%. Se eu tenho 60%, nesse caso, nesse exercício, são 60%. O que eu vou fazer? Pegar 600, registrar como dividendos a receber da empresa C, né? E vou abater do investimento MEP em C, não é? Porque esse investimento é que está pagando os dividendos. E com isso eu reduzo então a minha conta para 4.200, perfeito? Então é isso, não é? Para ficar bem fácil de entender, voltamos aqui na empresa C, não é? Primeiro, então, nós calculamos, levamos o lucro, somamos ao capital que nós tínhamos, não é? Integralizado, nesse caso aqui tinha um ágio, somamos também, reconhecemos então o nosso novo capital, vamos dizer assim, calculamos o MEP, né? Se existem empresas que têm investimento nela, vamos calcular qual seria o valor então agora desse MEP, que é a parte do investimento que corresponde à empresa A, e depois disso é que eu faço as reservas e os dividendos, ok? Sem alterar o valor do lucro. Aqui eu só somo o lucro para que eu tenha o novo valor dos 60% da empresa, né? Da participação da empresa A, ok? Então, voltando aqui na empresa A, com isso também nós fechamos o balanço. Eu vou levar o lucro líquido aqui, ó, de 1.220, né? Que era o dividendo, né, de receita que eu tive do investimento ao custo e o ganho de MEP que eu tive com a empresa C, ok? Somando os dois, um novo lucro líquido, um lucro líquido aqui então de 1.220. E esse lucro líquido ele vem aqui para o meu capital, onde depois, né, o exercício não cita, mas eu também teria que ou integralizar, né, colocar esse valor ao capital, né, depois que fizer as reservas, obviamente, principalmente a reserva legal e as estatutárias, se houver, os dividendos, não é, que conforme também o próprio estatuto da empresa, e o que sobrasse eu integralizaria ao capital ou pagaria mais dividendos, né, se fosse o caso, ok? Perfeito. Então, dessa forma, concluímos aqui, então, a primeira parte dessas aulas de contabilidade avançada, que nós exploramos aí todos a forma, né, os itens que nós utilizaremos, né, dividindo por empresa, calculando o MEP, calculando ao custo, ágio, ajustes de avaliação patrimonial, enfim, vários detalhes que nós falamos até aqui que vão valer aí para o nosso próximo exercício, ok? Até aqui eu agradeço, muito obrigado e até a nossa terceira aula.